Porque mais me ajuda muitas vezes é o familiar do paciente, né? Porque as pessoas também, elas têm a noção de si próprio muito complicada, porque é muito subjetivo, então ela não enxerga. Você vê, Cláudia, que assim, de novo, né? A gente precisa pensar fora da caixinha ou da casinha. A gente precisa. O Dr. Paulo estava falando aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, e eu vejo inúmeros médicos falando sobre isso. Posso citar alguns que eu lembrei que eu falei ontem: Dr. Daí Ribeiro, Dr. Samuel Dalilaste, Dr. Dayan Seabra, Doutor Baracá também, eu vejo algumas coisas, mas os outros três que eu citei primeiro, todos eles falam. Doutor Lair Ribeiro, ele fala assim: ó, parece que eu passei 6 anos na faculdade aprendendo uma doença e o remédio para ela, uma doença e o remédio para ela, uma doença e o remédio para ela. E ele falou: mas só que aí eu tive que pensar fora disso. E aí onde que a gente vem? Na alimentação. A gente vem para a prática de exercícios, a gente vem para o sono, a gente vem para a mente sã. E ninguém consegue pensar nisso. Nunca o governo colocou pra gente lá no primário, na minha época era primário, nem sei, hoje é ensino fundamental, essas coisas, né? Mas nunca colocou pra gente sobre alimentação, a importância de, né, alimentação, exercício, sono, nunca colocou. E aí você cresce dessa forma. E você tem filhos, você ensina tudo isso pra eles ou você deixa de ensinar. Então isso é muito complexo. Você está falando sobre isso aqui agora, eu lembrei de um cliente há muitos anos, e eu não tinha ainda a experiência que eu tenho agora. E ele falou: Thiago, eu continuo com dor ainda e tal e tal. Como se o colchão fosse fazer um milagre na vida de alguém, sabe? E aí eu voltei na casa dele. E aí, só que ele não combinou com a esposa que tinha que falar comigo. Ele era serralheiro. Aí ele falou assim: eu continuo com dor e tal. Aí ela falou: também? Sabe o que é, Thiago? Ele é serralheiro. Ele tá numa obra agora que é um sobrado. E ele não quer pegar ajudante. Aí ele fica subindo e descendo o dia inteiro com aquelas janelas, armações e tal, esquadrilhas, aí vai subindo. Como que ele não vai ter dor? Aí eu olhei pra ele e falei: senhor, nenhum tipo de colchão ou tratamento, cirurgia, fisioterapia, não vai adiantar pro senhor. Tem Não esse vai. outro negócio também, porque assim, porque mais me ajuda muitas vezes é o familiar do paciente, né? Porque as pessoas também, elas têm a noção de si próprio muito complicada, porque é muito subjetivo, então ela não enxerga. Para esse cara isso não é um problema, entendeu? Então, ele nunca vai te falar. Também tem isso. Mas não tem que perguntar tudo. Mas às vezes você nem vai responder tudo, porque até para ele não é importante. Sim. Então é uma coisa interessante, por exemplo, homem e mulher, também paciente masculino e feminino, é uma diferença absurda, né? Então, o que é importante para um não é para outro. Por exemplo, a mulher, se ela ficar constipada, ficar 5, 6 dias sem ir no banheiro, para ela é uma tremenda diferença. Pode reparar que toda propaganda desses, não quero falar o nome para não fazer propaganda, mas toda propaganda daquele Danone que você come para o intestino funcionar, pode reparar, nunca vai aparecer um homem na propaganda. É só mulher, porque é só para mulher que é. O homem pode ficar vários dias sem no banheiro e achar até bom, não dá trabalho. Então, assim, então eu perguntar como é que tá seu intestino, vai ser uma resposta bem assim subjetiva, e muitas vezes é o familiar que vai falar, né? Às vezes até do próprio sono. Já vi isso muitas vezes do sono. Eu não durmo nada. Aí o familiar fala assim: você dorme a noite inteira, tô do seu lado, tô vendo, você tá dormindo a noite inteira. Então, né? Ou o contrário também, às vezes a pessoa acha que tá bem, né? É muito comum também achar que tá bem em algum aspecto. E aí o familiar, então é isso também. Às vezes a gente tem que perguntar tudo, e ainda tem que perguntar tudo para quem tá em volta.